papel branco, aí vem aquele medo, né? O que eu vou fazer? Antigamente me dava mais insegurança. Agora faço uma programação mental, aí os anjos de luz criativos já me rodeiam e já vão inspirando alguma coisa. Meu nome é Lindinalva Deola da Silva, conhecida como Deola artisticamente. Minha família me chama de Nalva, metade do meu nome. Meus amigos me chamam de Lindy, metade do meu nome. E as minhas amigas do colégio, por causa da chamada que era feita diariamente, me chamam de Lindy Nalva. E as pessoas que me conhecem pela arte me chamam de Deola. Então eu tenho vários nomes. Desde pequenininha eu tinha uma caixa de lápis de 6 cores, desse tamanhinho, não eram grandes. E eu rabiscava tudo, até parede, né? Como toda criança. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, minha irmã mais velha estudava no Colégio São José. Lá ela tinha aula de pintura em óleo. E aí eles passavam tarefa que ela fazia nos sábados à tarde. Eu ficava do lado sapateando, né? Eu quero pintar, eu quero pintar, eu quero pintar. Então, de tanto eu pedir, a minha mãe então, aí eles pegavam tampa de lata de leite, dessas latas maiores, e ela deixava eu pintar em cima dessas tampas. Então, comecei as minhas primeiras evoluções artísticas. Eu vou desenhar uma menina. Ela vai estar pensativa, refletindo algumas coisas boas, né? Que eu vou colocar no livro. Eu pretendo fazer um livro infantil, porque eu tenho muito jeito assim de trabalhar com crianças, eu gosto muito. Cuidei muito dos meus sobrinhos, ajudei a criar, aí ajudei a criar os netos. Minha primeira turminha de pintura, em 1972. Eram somente crianças naquela época. Porque eu tinha uma escolinha de inglês para crianças. E depois dessa escolinha, comecei a dar aula de pintura. Essa foto é da minha primeira exposição na Sociedade Guarani em 1964. Isso aqui quando eu organizava salões de artes, né, que foi em parceria com a Lúcia Mendes, nós criamos o Salão de Arte de Itajaí. A minha maior premiação foi quando eu recebi no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas Artes, em 2001. Eu recebi uma premiação participando do circuito internacional da arte brasileira. A Lindinalva Deola é uma pessoa com quem eu tenho relações de amizade e de trabalho há mais de 40 anos. Nós nos envolvemos em trabalhos ligados à cultura desde os anos 70, quando ela começou a produzir
a sua arte. A arte da Lindinalva, para mim, tem um significado especial, sempre me tocou pelas suas características muito ligadas à temática de Itajaí. A segunda etapa é terceira, né? Porque a primeira é fazer a margem, a segunda é desenhar. E a terceira é umedecer o papel. Então, às vezes a gente levanta papel. Tem gente até que pinta num cavalete pequeno, de vez em quando levantar e fazer os escorridos. Que a aquarela tem essa delícia, né, de surpreender com a mistura das tintas. A aquarela é minha técnica preferida. É a minha paixão. Desde que eu fiz meu curso na Itália em 86, eu tive mais aulas com duas professoras russas lá na Itália. E aí elas deram mais aulas de aquarela e daquela época em diante eu me apaixonei. Na época dos anos 70, nós tínhamos os festivais de inverno de Itajaí, organizados por voluntários e pela prefeitura. E naquela época nós não tínhamos onde fazer exposição, Itajaí não tinha galeria de arte, não tinha. Então nós fazíamos exposições embaixo de uma tenda que parecia de circo, mas nós estávamos ali. Então quando fui convidada para ser diretora de artes da Fundação Cultural, uma das primeiras coisas foi batalhar por uma galeria de arte, que é aquela Galeria Municipal de Arte. Nós estamos na Galeria Municipal de Arte. Essa exposição foi uma reinauguração. A galeria passou por um restauro e agora inaugurou com uma individual de Diniz Domingos. Foi meu primeiro professor de arte, em 1974. Um dos maiores pintores itajaienses. Eu era somente artista plástica e professora de arte, passava aqui, via essa casa fechada, abandonada, e nós da parte cultural com uma necessidade incrível de ter uma galeria. Então a minha mãe adoeceu, foi fazer uma cirurgia em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, e eu estava lá com ela, cheguei para visitá-la, estava na sala de espera, passa por mim o Antônio Hermílio de Moraes, porque essa casa pertencia ao grupo Votorantim, só que eles não estavam utilizando para nada. Eu fui pedir a casa para a cultura, se eles não dariam essa casa que estava abandonada para a cultura de Itajaí. E aí foi o início, porque foi passado para a prefeitura de Itajaí. Naquela época, não me lembro qual era o governo, era em 1996. E então ganhamos, quer dizer, a cidade ganhou essa casa. Vamos pensar, segunda etapa. A gente sempre trabalha os tons claros. Na terceira, na quarta, na quinta etapa. Primeiro joga-se os tons claros e depois vai se colocando os escuros.
Você pode contar pra mim algumas coisas que te inspiram? Muita coisa. O próprio olhar para a natureza, né? Por exemplo, agora eu estou olhando aquela sombra, tu pode olhar aquela árvore, tu olha só, fotografando aquilo ali, do ladinho daquele prédio. Olha só que tema. Eu peguei uma geração que para a gente evoluir tínhamos que fazer cursos em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, talvez nós tínhamos que nos deslocar. E depois foram criados aqui, eu participei também dessa evolução, através da Associação dos Artistas Plásticos de Itajaí, que também foi fundada por mim, né? Agora ela já está se extinguindo, e nós trazíamos o Seminário de Cultura. O que era o Seminário de Cultura? Nós trazíamos os professores de grandes centros e para ministrar os cursos aqui em Itajaí. Então, quem era interessado não precisaria se deslocar, né? Facilitava bastante a vida do artista. Então, eu acho que agora é tudo muito mais fácil. O ativismo cultural dela foram muito importantes. Por exemplo, na fundação da Associação dos Artistas Plásticos de Itajaí, não é? Na criação do Salão de Artes de Itajaí, na Secretaria Municipal de Cultura, depois na Fundação Cultural de Itajaí, como diretora de artes, na criação da Casa da Cultura de Itajaí. Foram momentos importantes da cultura de Itajaí em que a Lindinalva esteve presente. Você tem alguma cor preferida? Tenho amarelo. Quando termina uma aquarela, eu sempre procuro alguns pontos de luz, como aqui, ó, tá vendo? Coloco um amarelinho. Tá vendo? Que ele sempre dá uma iluminada. Tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade, apesar de ter feito muitos cursos e muito treinamento: pintar mãos. Pode ver que esse aqui eu já escondi ele embaixo das flores. Quanto tempo você demora a fazer uma aquarela? Depende do tema, né? Por exemplo, eu tive um que eu fiz para esse livro histórico de Balneário Camboriú. Eu levei 10 dias, porque era um casario cheio de arabescos, muito detalhado. Mas quando é tema assim livre, como esse aqui, um instante. Entre as obras da Lindinalva, que não são obras plásticas, não é? Eu queria destacar principalmente este livro que aqui está na sua segunda edição, Itajaí, Imagens e Memórias. Uma obra de relevo e marcante, porque foi o primeiro trabalho que se realizou em Itajaí de registro visual e histórico das principais edificações, das principais construções de valor histórico e arquitetônico de nossa cidade. Eu me sinto muito bem sabendo que eu consegui fazer algo que
que ajuda outras pessoas, né, nas pesquisas, que fica também registrado muita coisa. Eu tive grandes colaboradores para fazer os textos, né? Sempre, geralmente alguém pertencente à família ou alguém que tem alguma história relacionada com alguma casa aqui. Então, mexeu praticamente com a cidade. Então, quando está nessa fase aqui, é o que eu te falei que eu chamo que é a fase da UTI, né? Que aí eu deixo no cavalete. Para ver se eu pego. Aí eu começo a ver algum defeitinho, precisa dar um retoque aqui, outro ali. O que você sente olhando para essas fotos? Juro que passou um filme, uma retrospectiva, e eu me admirei de tanta coisa que eu já fiz, né? Você conseguiria imaginar uma vida em que não existisse arte? Não, eu não sei viver sem essa minha atividade. É uma das coisas mais importantes da minha vida. Claro, a família é mais importante, mas essa minha atividade é a minha paixão e já faz parte, né, do meu ser. Eu tenho essa atividade diariamente, às vezes por muitas horas. Eu tenho até o meu dedo aqui um pouquinho torto, de tanto pegar em lápis e pincel, né? Ela foi sempre uma presença muito marcante, muito participante desses momentos estruturantes, diríamos assim, da cultura de Itajaí. Como que você se sente quando termina um quadro? A gente assim fica olhando, né? Será que saiu direito? Será que não? Mas a gente tenta. Brincar com as crianças cantando essa música. Grava no qualquer tira com sequinha, que no qualquer olha. Eles morrem de rir. Querem cantar, se atrapalham tudo. Meu Deus. Minha filha que diz que eu sou mais bagunceira que eles.